All right. So my name is Stephanie Ikis, and I'm a speech and language pathologist working for Tobii Dynavox in the United States, and I will be leading your training today. Meu nome é Stephanie Ickes, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho aqui no gerente de conteúdo clínico da Tobii Dynavox e eu que vou ministrar essa webinar hoje para vocês. A little bit about me. I have about 27 years of experience working with adults and children with significant speech and language disabilities. Um pouco sobre a minha experiência, eu tenho mais ou menos 27 anos de experiência trabalhando tanto com adultos como também com crianças que tenham dificuldades de comunicação e linguagem. I have spent a lot of time in schools, in hospitals, in rehab facilities. Eu passei muito tempo em escolas, em hospitais e em lugares de reabilitação. All right, so our topic today, let me get my English. Okay, our topic today is to talk about ways that we can support social communication for individuals who are nonverbal. Nosso assunto de hoje, nós vamos falar de maneiras para ensinar a comunicação social para pessoas com assim, qualquer problema de comunicação. This is a really tough topic. I can speak as a speech pathologist. This is one area that I think many of us struggle to figure out ways to support social interaction. Como uma fonoaudióloga, eu posso falar que esse é um assunto difícil, ele é um pouco complicado. Às vezes a gente assim, rala bastante para encontrar maneiras de ensinar a comunicação para crianças não verbais. So what I'm going to do today is give you just 5 things that you can do to support the development of social skills. Então, o que nós vamos fazer é dar 5 dicas de coisas que podem ser feitas para ajudar no desenvolvimento das habilidades sociais. So what I hope to accomplish in this next hour is we're going to talk a little bit about how we use visual supports. Então, nessa próxima hora, nós vamos falar um pouco sobre como usar suportes visuais. For any of you who work with children with autism, we typically think of visual supports as something to help with only behavior, but we can also use visual supports to help with social communication. A gente, como profissionais da fonoaudiologia, às vezes pensamos que os suportes visuais servem apenas para ajudar na questão comportamental, mas os suportes visuais também servem para ajudar na comunicação social. We're going to talk about 2 practical techniques that you can use to teach social skills in everyday environments. Nós vamos falar sobre 2 técnicas práticas que podem ser usadas para se ensinar habilidades sociais no cotidiano, no ambiente do cotidiano. And we're going to talk about some resources that you can use to support social development. E vamos falar também de alguns recursos que podem ser usados nesse desenvolvimento. So before we get started, let's reflect on the importance of social interaction. Então, antes da gente realmente começar, vamos refletir um pouco sobre a importância da interação social. So many times, I think we forget about focusing or addressing social interaction for individuals with disabilities. Então, muitas vezes eu penso que a gente esquece de focar ou então abordar a interação social para pessoas com deficiências. And it's important for us to think about, you know, what are the things that we're spending time addressing? We often spend time addressing vocabulary development and working on behavior, challenging behaviors.
Então, assim, vamos pensar, é importante que a gente pense, a gente vai gastar o nosso tempo abordando quais temas. Então, a gente vai abordar vocabulário, desafios do comportamento e etc. So one of the things I want to challenge you to do when you leave this webinar is go back to your list of goals that you have for the individual and see if you have any goals that address social skills development. Então, uma coisa que eu quero que vocês façam quando a gente acabar esse webinar é voltar na lista de objetivos que vocês têm e verificar se nessa lista de objetivos há algum objetivo que aborde especificamente a comunicação social. And for typically developing individuals, or even think about your own life, we spend a large percentage of our day in social exchanges. Então, até mesmo para pessoas com desenvolvimento típico, em qualquer situação, se a gente parar para pensar, a gente gasta muito do nosso tempo hoje em dia em funções sociais. So you get to work in the morning and you may go get a cup of coffee. You may talk with coworkers about a show, a television show from the night before, or you might tell them a story about something crazy that happened at home the night before. Então, por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho, aí você levanta para pegar um café e lá está seu colega de trabalho. Durante esse café, vocês conversam sobre um programa de TV que passou ontem na TV, ou então sobre alguma coisa, ou então você conta alguma história muito doida que aconteceu na sua vida. Então, tudo isso é interação social. We even have social exchanges with strangers when we're waiting for the bus or when we're ordering food at a restaurant. A gente tem interações sociais com pessoas estranhas que a gente nem conhece, até, por exemplo, esperando um ônibus, ou então quando a gente vai no restaurante pedir uma comida, qualquer coisa assim. It's important that we provide our individuals that we work with the tools and the skills to be able to participate in those exchanges. É muito importante que a gente proporcione para as pessoas com quem a gente está trabalhando as ferramentas e também as habilidades para poder se desenvolver as habilidades sociais. Okay, the next question. Why are social interactions so challenging for people with communication disabilities? I want you to think about that for a minute. A outra pergunta que eu gostaria que vocês pensassem sobre é por que essas interações sociais muito frequentemente são tão desafiadoras para pessoas com deficiências na comunicação? Quero que vocês pensem sobre isso. So we're going to use the chat feature in this webinar room. If you look in the panel on your screen, you should see something that says chat. I want to see some reasons why you think social interaction is so difficult. Então, agora a gente vai usar essa ferramenta de chat aqui no webinar. Na tela de vocês, do lado direito, tem essa aba chat. Eu gostaria que vocês usassem isso, escrevessem aí razões, que é o bate-papo. Desculpa, gente, é o bate-papo, tá? É a aba. Eu queria que vocês escrevessem aí nessa aba bate-papo razões pelas quais vocês acham que é tão difícil, frequentemente tão desafiador para pessoas com deficiência na comunicação, as interações sociais. I'll just give you about a minute to type in what you think. Eu vou esperar um minuto, mais ou menos, para que vocês digitem aí o que vocês pensam sobre isso. Alguém tem alguma resposta? Pessoal, alguém puder escrever aí, seria bacana. Temos alguém, Rafa? Ainda não. Enquanto não, vou esperar mais algumas respostas. Quem sabe chegam respostinhas para a gente poder interagir. Nothing aqui. yet? Nothing yet, Stephanie, but we are hopeful. Ninguém tem nenhuma opinião quanto a esse assunto, gente? Yeah, we have two answers now. So Leandro, he wrote 2 times.
3 times. He said, yes, the social interactions are really indeed very important because we interact all the time. So it must be agonizing not to be able to communicate. Yes. I like the word agonizing. Just imagine if you weren't able to participate. Yeah, it's agony, indeed, yeah. Boa, Leandro. Ela diz que ela gosta dessa palavra angustiante, porque ela sente que é bem isso mesmo quando a gente não pode, não consegue participar. Mais alguém, gente? Wanna wait a bit further, or? Yeah, we can keep going. People can keep typing if they think of something. That's fine. Legal. So, pessoal, se vocês ainda tiverem, se mais alguém aí tiver algum comentário, alguma opinião sobre o assunto, continuem aí, a aba de bate-papo continua aí aberta para vocês escreverem. If you could see my face, you would see that I'm smiling really big because I've been to Brazil before. I came last year to do some training, and I'm just thinking of the rich culture and the socialness that happens in the places that I visited in Brazil. Se vocês pudessem ver a minha feição agora, vocês veriam que eu estou sorrindo, porque eu já estive no Brasil, eu fui uma vez aí o ano passado para ministrar algum curso, e aí eu tive a oportunidade de ver o quão a cultura de vocês é rica, o quanto tem alma nas coisas culturais aí de vocês, e é isso. Okay. So one of the things that we need to keep in the front of our mind is being able to engage socially is a very important aspect of being a human and being individual and feeling like you belong. Uma coisa muito importante da gente falar é que poder se engajar socialmente é uma coisa muito importante na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano. É você sentir que você faz parte de algo, é você sentir que você realmente faz parte de um grupo. Okay. So when we think of social skills, I just put a small list. There are probably dozens more things that we could add to this list. Quando a gente pensa em habilidades sociais, assim, aqui nesse exemplo que eu coloquei para vocês, eu coloquei uma pequena lista, mas muito provavelmente há dúzias de outras habilidades sociais em que a gente pode pensar e em que a gente pode trabalhar. And as you look down this list, I will imagine that many of you have some of these things on your list of goals to work on with the individual. Ao olhar para essa lista, eu imagino que pelo menos alguns de vocês tenham pelo menos uma ou outra ou algumas dessas habilidades sociais na lista própria aí de vocês, na lista de objetivos para se trabalhar com cada aluno, com cada criança. And if you are working with a very emergent communication person, a person who is just starting out with communication, there are some specific things I want to pull out here. Então, se você está trabalhando com uma pessoa que está numa comunicação bem inicial, num nível bem realmente inicial da comunicação, eu gostaria de destacar algumas coisas dessa lista. So if you're working with someone who's just starting, some things like joint attention, turn taking, eye contact, those are some of the things that you may be starting with. Então, se você está trabalhando com alguém realmente que está numa comunicação no nível bem inicial, tem esses itens, por exemplo, atenção compartilhada, esperar pela sua vez e o contato visual. Esses são 3 itens que muito provavelmente com os quais você está trabalhando, porque são bem importantes. I just want to define joint attention because that might be a term that you may not use in Brazil, or if you're new to AAC, it might be new. Joint attention simply means that you and another individual are on the same page. Então, eu quero só definir especificamente o termo atenção compartilhada, porque eu não sei se vocês usam muito esse termo aí no Brasil, ou então para quem é novo, para
CA, né, para comunicação alternativa ampliada, talvez isso possa necessitar ser explicado. Então, a comunicação compartilhada é muito simples, é nada mais, nada menos do que você e o aluno, ou você e a criança com quem você está trabalhando, vocês estarem focados na mesma coisa. Então, assim, literalmente falando, seria na mesma página, né? Pode ser tanto literalmente quanto figurativamente, mas estarem focados na mesma coisa. So an example of that is you're in a classroom and it's time to go outside, and you mention to the class, okay, students, it's time to go outside. And that child who's just starting with communication, when you say the word outside, they may look at the window. So that tells you that they're understanding, they're on the same page with you. Então, um exemplo, vocês estão na sala de aula e está na hora de todo mundo sair. Então, você chega para a sua turma e fala, então, pessoal, está na hora de todos sairmos, vamos sair da sala de aula. Se dentro dessa turma você tem uma criança que está nessa fase bem inicial de comunicação, enquanto você fala, vamos sair, você olha para a janela, para ter certeza de que a criança tá vendo você olhar para a janela e que fique muito claro que estão todos falando da mesma coisa. So before we move on, I want to tell you about the people in this picture. The young man, his name is Brandon, and the young lady, her name is Lexi. Então, antes da gente continuar, eu quero falar para você sobre essas duas pessoas que estão aí na foto, nesse slide. O rapaz chama-se Brandon e essa garota chama-se Lexi. And Brandon is a young man in his 20s, and his diagnosis is Down syndrome. O Brandon é um rapaz de 20 e poucos anos com síndrome de Down. And this is interesting because I had been working with Brandon for about 4 months, and I was really struggling to get him to interact with me socially. Então, é muito interessante com o Brandon. Eu estou trabalhando com ele por cerca de 4 meses e no começo foi complicado interagir socialmente com ele. So some of the things that we were working on, so if you look at the goals there, we were working on sharing information. We were working on staying on topic. We were working on initiating a conversation. Então, se vocês olharem nos tópicos lá, a gente também está trabalhando com compartilhamento de informações. Também o outro item é manter-se no assunto. E eu não me lembro qual que foi a terceira. Rafa, me ajuda aqui. Os contatos visuais. É o contato visual, desculpa, gente, que é o contato visual que a gente já tinha falado agora há pouco. Então, eu vou repetir. Compartilhamento de informações, manter-se no assunto e contato visual. We were also working on asking and answering questions. A gente também estava trabalhando em fazer perguntas e respondê-las. And Brandon was able to accomplish some of those goals. However, he required a lot of prompting from me. Então, assim, o Brandon conseguiu alcançar muitas dessas habilidades, mas ele, no entanto, ele precisava de muitas iniciações minhas, assim, puxar o assunto da minha parte. And what I will say about me is I do not offer prompts lightly. I will sit back and give enough time for individuals to try to do it themselves. But Brandon would just sit there and sit there and sit there to the point where I felt like I needed to give him a prompt. Então, assim, falando sobre o meu jeito de trabalhar, eu não vou dar essa iniciação, essa puxada de assunto tão facilmente. Eu espero bastante mesmo. E aí, eventualmente, acabava acontecendo de eu perceber que realmente eu precisava fazer essa iniciação, mas eu esperava bastante. So remember, Brandon is a 20-something-year-old young man, and sitting with a 40-something-year-old woman was not of interest to him. But as soon as I introduced him to Lexi, who is closer to his age,
he was way more interested in talking with her. Então, vejam vocês, o Brandon, um rapaz de 20 e poucos anos, como eu falei, interagindo com uma mulher de 40 e poucos anos, para ele isso não era tão interessante. Então, era mais difícil para ele realmente conseguir a atenção dele. Mas aí eu apresentei ele para a Lexi, que é essa garota da foto, que tem a mesma idade que ele, uma idade muito parecida, e aí ele passou a ter mais interesse mesmo pelas interações. So all of those things that I worked on with him that required a lot of prompting, he required almost no prompting when working with Lexi. Então, na minha experiência trabalhando com ele, ele realmente precisava de muita iniciação, muita puxada de assunto. Mas com a Alex, ele quase não precisou disso. So this experience reminded me that peer-to-peer interaction is extremely important when teaching social skills. Então, essa experiência só me lembrou que a interação entre colegas ou entre similares é muito importante para o desenvolvimento das habilidades sociais. Excuse me. I am a huge advocate of using other students or same-age peers to support social skills development. Eu sou uma grande defensora de usar outras crianças, né, outros alunos, ou então pessoas da mesma idade, de idade parecida, para ajudar a desenvolver o desenvolvimento das habilidades sociais. Okay, so let's look at some specific things that you can do to support social skills. Então, agora a gente vai falar de algumas coisas específicas que se pode fazer para se prestar suporte às habilidades sociais. So the first thing that I recommend is that you think about some appropriate social goals. Então, a minha primeira recomendação é que você pense em objetivos sociais apropriados. So this list that I showed you in the previous slide, this is a great place to start because it gives you an idea of some of the areas that are important. These are the skills that people need to have in order to interact socially. Então, esse slide anterior dessa lista, esse é um bom começo assim, para se começar realmente a trabalhar nisso, porque ele te dá uma ideia das áreas necessárias de se trabalhar, ou então das habilidades que você precisa ter para poder interagir socialmente. Okay, so what these might look like, and I've identified kind of a level 1 and a level 2 goals. So these are the goals that I may address if I'm working with what I consider an emerging communicator, someone who's brand new. Então, se você olhar, assim, existem algumas coisas para se trabalhar. Eu separei em 2 níveis, o nível 1 e 2. Esses são os itens que se precisa trabalhar quando você está falando, quando você está trabalhando com uma pessoa no nível inicial de comunicação, alguém que é realmente está muito no começo. So the first one here is to pay attention to the communication partner in lots of different ways. Então, a primeira coisa é prestar atenção no seu interlocutor de várias maneiras diferentes. The key to this is making sure that you have identified activities that are motivating for that individual. Então, o segredo disso é que você identifique atividades que são interessantes para a pessoa. The next one, back and forth interaction or turn taking. I'm going to show you some examples of how to do this in AAC software in just a moment. Então, a próxima é essa interação assim do vai e vem, vamos dizer, ou então você falar e esperar a sua vez. Eu vou, mais para frente aqui, eu vou dar alguns exemplos disso. The next one, respond to others by starting or ending interactions with simple messages like hello and goodbye. A próximo item na lista é responder a outras pessoas, ou você pode ou tanto iniciar como finalizar aquelas interações com mensagens simples, aquelas mensagens básicas de oi, tchau, bom dia, boa tarde. Oh, and I kind of repeated the first one. The last one is pay attention to the communication partner. Esse último item é quase que uma repetição do primeiro, que é prestar atenção
a seu interlocutor, né? Durante as interações, com o olhar, né? Você mostrando para aquela pessoa que você percebeu que ela está lá e etc. So earlier I mentioned how we could use visual supports. For those of you who are using visual supports, like a schedule or a first then, what I recommend is that you insert the social interaction as a part of the schedule. Então, para vocês, por exemplo, que trabalham com calendário, como um meio de suporte visual, por exemplo, com diferentes suportes visuais. O exemplo aqui do calendário, a minha sugestão para vocês é que vocês incluam nisso essas interações sociais, como parte mesmo do cronograma ali das coisas a se fazer. I hear all the time people tell me, well, this boy is not interested in social interaction. I hear that all the time. Uma coisa que eu escuto muito frequentemente é, por exemplo, esse garoto não está interessado em interação social. Isso é uma coisa que realmente é muito frequente de eu escutar. So the first question I always ask is, how do you know? E a primeira coisa que eu pergunto para eles é como que você sabe disso? Right? We used to believe that individuals with autism did not have the desire to be social. We're starting to think or know that it's not that they don't have the desire, they just don't know how. Então, existia uma crença de que pessoas com síndrome de Down não queriam interagir socialmente. Só que agora a gente está começando a pensar que não é que essas pessoas não queiram interagir socialmente, apenas que elas não saibam como fazer isso. So when we make the social interaction a part of the routine, which we know many individuals with autism respond very positively to routines, just add the social interaction as a part of the routine and they'll do it. Então, quando a gente inclui a interação social como parte da rotina, pessoas com autismo, elas vão começar a pegar isso, vão começar a exercitar isso. Então, é bem simples, é só assim, inclua as interações sociais como parte da rotina. So if you have a schedule for arriving at school and the first item on your schedule is get off the bus, walk into the school, hang coat up, and then add a button in or add something in there that says, say hello to teacher. Então, por exemplo, se você tem a rotina do chegar na escola, por exemplo, então sair do ônibus, entrar na escola, pendurar o casaco, por exemplo, e aí essa rotina é um exemplo de uma rotina que você já tem. Aí a minha sugestão é inclua um botão ali de diga bom dia para a professora, por exemplo. So let's look at a couple of examples, and I'm going to use Snap Plus Core first, our newest software, to give you some ideas of things that you can do. Então, para a gente ver alguns exemplos, ter algumas ideias do que fazer, nós vamos usar o Snap My Score First, né, que é o software, e aí mostrar e ter algumas ideias do que fazer. So we were talking about emerging or beginning communicators, and I might think this is too many buttons to start with. So what I can do is change the grid size. Então, como a gente está falando de pessoas em nível bem inicial de comunicação, falando delas, eu olho para isso e acho que tem muitos botões. Então, agora vamos diminuir o tamanho dessa grade. So I'm going to go into the edit menu, and I'm going to select page set. Nós vamos para o menu de edições, né? And then grid size. Tamanho da grade. Let's see. I'm going to go down. Let's see. Maybe we'll go to 3 by 3. Então a gente muda aí para essa grade de 3x3, né? Que são menos botões, maiores. Okay. So that's one of the things that is important to know about Snap Plus Core First is you can choose a grid size,
to meet the needs of that individual's language where they are right now. Então, uma coisa bem importante que vocês precisam saber sobre o Snap My Score First é isso, é que você pode escolher o tamanho da grade de acordo com cada aluno, com cada criança, com o que você acha que vai ser o melhor de acordo com as necessidades daquela pessoa no momento atual. And as they're ready to grow, I can simply go back in and choose a grid size that's got more buttons on it as they grow. Então, conforme eles vão evoluindo, você simplesmente pode ir lá mudando o tamanho da grade com mais botões, conforme cada evolução tem uma grade com mais opções. Okay, so for that first example that I gave about saying hello when you walk into the classroom, if I go to quickfires or respostas rápidas. Yeah. Então, sobre aquele exemplo que eu falei sobre chegar na escola, demonstrando isso aqui no software, se você for no item respostas rápidas. Okay. I have to go up one level to show you what I want to show you. So hold on one second. Ok, eu preciso fazer mais uma coisinha aqui, esperem um pouquinho. This particular vocabulary. Now I can always add hello and goodbye. Here we go. So this is where I want it to be. So Okay. Here I have the ability to say hello when I walk in the room. Então aqui nesses exemplos dessa página, eu tenho como fazer alguma saudação, dizer um oi assim que eu entro na sala de aula, por exemplo. And what I'm going to do for that student is every time we walk in the room, I'm going to model for them. I'm going to touch, we're going to walk over to the teacher and I'm going to touch hello for the student to model for them how this works in their schedule. Então, nesse exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na sala de aula junto com a criança e vou tocar nesse botão do olá, porque isso vai servir de modelagem para que a criança vai adquirindo essa habilidade. And again, if there's too many buttons here, I can hide a lot of buttons here to simplify the page. E eu vou repetir, se a gente olhar para essa página e achar que tem muitos botões, eu posso esconder alguns botões para simplificar a página. So let's say I want to focus on hello and introducing themselves. I can go in and hide. Oh. So I can go in, select a button. And hide it. Então, por exemplo, a gente quer focar aqui, dentre esses botões, a gente quer focar no botão de oi ou bom dia e na parte da apresentação, né, de me apresentar. Então, a gente pode esconder os outros botões. Como que a gente esconde? A gente clica no botão, aí vai ter a opção de esconder ou ocultar o botão, ou de apagar mesmo, que é esse ícone do cestinho de lixo. So when I come back out, that button is hidden. I didn't delete it. I can unhide it as the student learns the vocabulary. Então, feito isso que foi explicado, você voltando para a página, aquele botão não vai aparecer. Não é que você apagou ele para sempre, você só ocultou realmente, mas você pode fazer ele voltar a aparecer. E isso tudo você vai fazendo de acordo com a necessidade do aluno. Another place to look at for social is in topics. Outro lugar para você procurar para trabalhar essa questão social é no item tópicos. And to show one of the turn-taking activity is I'm going to go into games. Então, para mostrar um exemplo dessas atividades de esperar por sua vez, a gente pode escolher a parte de jogos. And so for turn-taking during this activity, maybe I only focus on my turn and your turn.
Então, para essa atividade de esperar por sua vez, dentre todos os botões que estão aqui, a gente foca no botão minha vez e sua vez. Okay. So let's look at level 2 goals. This is when we're starting to get into commenting and sharing information. Então, agora olhando para os exemplos de nível 2, é aqui nessa fase que a gente começa a usar comentários e o compartilhamento de informações. Okay. Let me go back and show you some examples of this. Sharing pieces of information, I really like in topics. There is a topic about me. Então, assim, a gente voltando para mostrar alguns exemplos aqui no sistema, nos tópicos tem um tópico que é o sobre mim, né? Então, vamos focar nesse agora. Okay, so this is a place where they can share personal information like their birthday, how old they are, and also in quick fires. Let me go back so you can. Então, esse tópico de sobre mim é um lugar muito bacana para a criança falar sobre ela, né? Falar um pouquinho sobre ela. E aí, em respostas rápidas, também você tem essas opções. Another place where you can share information is in quick fires. Continuando, outro lugar aqui dentro do sistema onde você pode compartilhar informações é no respostas rápidas. Share information about how you're feeling. Então, por exemplo, compartilhar informações de como você está se sentindo, por exemplo. You can also, there's also a place where you can put my phrases, and it's a blank space where you can add information that would be relevant and interesting for that individual to share. Tem um item também aqui dentro, que é o item minhas expressões, dentro do respostas rápidas, que é com botões em branco, e para você incluir realmente, personalizar os botões de acordo com o que você quer compartilhar. Okay. The next tip, excuse me, the next tip I have is identifying appropriate vocabulary. Então, a minha próxima dica é que você identifique o vocabulário apropriado. And one of the things that I want to point out, I've already shown you topics, and this is a place where you can really get some nice engagement with the individual. Então, eu já falei sobre os tópicos, porque realmente esse é um lugar, é uma área ali do software onde você realmente pode conseguir bastante interesse, obter bastante interesse e engajamento do aluno. So earlier I mentioned it's important to find things that the individual is interested in. So this is an example of reading a book. So if you have a student or an individual who loves to read books, this might be a great place to start. Então, anteriormente, aqui nesse webinar, eu falei que é importante que você saiba quais são os assuntos que geram interesse naquela criança ou naquele aluno. Então, por exemplo, aqui falando sobre a leitura de um livro. Se você sabe que aquela pessoa ama ler um livro, gosta de ler o livro, você pode deixar isso se desenvolver bastante, trabalhar muito com isso. The great thing about topics is once the individual is on the topic, no matter what they touch on this page, it's okay. We're going to have a nice social exchange around whatever it is that they touch. O que é muito interessante sobre os tópicos é que, uma vez que você já está dentro daquele tópico, qualquer coisa que a criança tocar, não importa o que ela toque, aquilo vai estar ok, vai estar certo, e aquilo vai proporcionar uma interação.
One of the things I want to challenge you to do when interacting in a social way with AAC users is there is no such thing as touching the wrong button at the very beginning. Uma coisa que eu quero desafiar vocês a fazerem é que quando vocês estiverem interagindo com essas pessoas, é que não há, no começo, não vai existir a opção de tocar no botão errado, né? No começo. Typically, developing children say the wrong things and use the wrong words all the time. We respond to them in an appropriate manner. We Então, need se to você do the same with our AAC users. Se você observar crianças com desenvolvimento típico, elas quando estão crescendo, elas também falam coisas erradas o tempo todo e a gente continua interagindo com elas, não muda nada. A gente precisa fazer isso também com crianças que estejam usando a comunicação alternativa. Okay, so a couple of things about this, the way topics are organized. We made sure that we gave you a variety of communication functions. Então, uma coisa muito importante sobre a organização desses tópicos é certificar-se que você tenha uma variedade de funções ali. So the top row outlined in blue, those are your questions that you can ask around book reading. Então, nessa primeira linha aqui em verde, em azul, você certificar-se que você tem perguntas, você tem ali um acervo de perguntas para fazer durante a leitura. Not sure what happened to my color coding, but the next two rows are outlined in orange, and those are general comments. Então, as cores da Stephanie estão um pouco diferentes das nossas, mas de qualquer maneira eu vou adaptar aqui na tradução para vocês. Na segunda linha, em verde escuro, o item comentários gerais. There, I fixed it. Agora mudou para laranja, ela já readaptou. Ótimo, great, Stephanie. The next row is outlined in green, and those are our positive comments. Então, a terceira linha aqui, né, que está agora em verde, realmente, são os comentários positivos. And the last row is outlined in red, and those are our negative comments about book reading. E em seguida, em vermelho, são os comentários negativos sobre a leitura de um livro. And we also left you a row that you could add the child's favorite books or things that are related to book reading that is specific to them. Então, nessa última coluna aqui, se vocês olharem na imagem à direita, nessa última coluna, ela está toda em branco, propositalmente para que se adicione ali botões, coisas personalizadas de acordo com cada um, com a atividade de cada um, com a experiência de cada um. So maybe I would start this activity by first asking them, which book do you want to read? Which is this, I believe, this first button here, to pick a book. Yes, it is. Então, uma sugestão ali para iniciar essa atividade é realmente esse primeiro botão, perguntar para a criança o que você quer ler, ou então qual livro você quer ler, que é esse primeiro botão aqui, superior aqui no canto esquerdo. And if I've programmed the buttons at the bottom, I might point to these, or I could hold the books up. It doesn't really matter. Então, se eu programar esses botões aqui da última coluna, eu posso apontar, eu posso fazer várias coisas, não importa. And I'm going to use the student's device to model this exchange that we can have. So I might just hold the book and say, okay, let's turn the page and see what happens. Então, eu vou usar o dispositivo da pessoa, da criança, do aluno, para modelar essas atividades. Então, eu posso, por exemplo, pegar o livro para modelar e segurar o livro na minha mão, mostrando e dizer, olha, vamos virar a página para ver o que acontece agora. E a gente tem esse botão também aqui do virar a página. And I might thank the student for sitting with me and reading the book. I'm sorry, Stephanie, can you say that again? I might, I'm pointing to obrigada, and I might thank the student for sitting with me and reading the book.
Então, outro exemplo aqui é mostrando e tocando no botão de obrigada, obrigado, eu posso, durante esse momento, agradecer a criança por ter ficado comigo ali enquanto a gente lia o livro. And if there's something on the page that I don't like, I might point to this button. E se, por exemplo, tem alguma coisa ali na leitura da página que eu não gosto, eu posso chegar nesse botão aqui do não gosto e, né? So all through this activity, I'm going to be modeling for the student. The more modeling you do, the better, because you're teaching them how to use this vocabulary in a social situation. Então, assim, durante toda a atividade, eu vou modelar alguma coisa para a criança. E quanto mais você modelar, melhor, porque você está ajudando ali que a criança aprenda a como agir durante uma interação social. I'm going to skip over this one because we talked a little bit about quick fires. Eu vou pular essa parte porque a gente já falou um pouco sobre respostas rápidas. But remember, this is where individuals can make comments and greet people with hello and goodbye and ask questions. Mas lembre-se que essa é a parte onde as pessoas podem fazer comentários, fazer saudações do tipo oi e tchau, e também fazer perguntas. And I've also mentioned some of those visual supports that can help with a social interaction. And here are some examples of a script and a social story. Então, eu também mencionei de suportes visuais, né, que podem ajudar tudo isso, e aqui a gente está mostrando histórias sociais e scripts sociais. So let me really quickly show you how to find those if you are using the Snap software. Então, eu vou rapidamente mostrar para você como você pode usá-los no Snap, My Score First. For every topic, so let's keep with the book reading topic. For every topic, there are visual supports. Então, a gente vai se manter nesse tópico de leitura de livro e, assim, para cada tópico existem suportes visuais. And you'll find them on every topic page with the lifesaver and it says supports. Então, você vai encontrar em todas as páginas do tópico aqui com esse ícone do salva-vidas, né, da boia, né, aqui no canto direito. Suportes. So in supports, you're going to have a visual timer. You also have some simple schedules. First, we're going to pick a book, then we're going to read it. Então, nessa parte de suporte, você tem o temporizador lá, como ela mostrou rapidamente. Tem uns scriptzinhos muito rápidos, bem simples, como esse daqui. Primeiro você escolhe o livro, depois você lê o livro. So I would say these are more our traditional types of behavior supports with our schedules. Então, eu diria que esses são suportes mais tradicionais, né, de comportamento ali, dos cronogramas do dia a dia. And we know these strategies help individuals stay on task, know what to expect. We know these types of supports work to help with challenging behaviors. E nós sabemos que esses suportes visuais ajudam com comportamentos desafiadores, ajudam a pessoa a se manter ali naquela atividade, manter o foco e etc. But also here, we also have a social script that we could use. So this individual could literally touch any of these and have an exchange with another person. Mas tem também essa parte desse script social que a gente pode usar, que aqui no tópico de leitura. Então, conforme a tela está mostrando, qualquer um desses botões que você apertar vão proporcionar uma interação social, né, uma troca com a outra pessoa que estiver ali com aquela criança, com aquele aluno. All of these, the social script and all of these social or visual supports can be modified to meet your specific needs. E todos esses suportes visuais aí mostrados podem ser modificados para ir de acordo com a necessidade de cada um. Okay. All right.
And my last tip E minha última dica is we have to make sure that we provide many opportunities to practice social skills. a gente tem que se certificar de oferecer muitas oportunidades para a prática de habilidades sociais. And if any of you have been to any of my webinars, you know I talk a lot about planning. It's important that you write down specifically how to include opportunities for social interaction throughout the day. Se qualquer um de vocês já participou de outros webinars meus, vocês sabem que eu falo muito sobre planejamento. É muito, muito importante que vocês escrevam de antemão, especificamente, maneiras de incluir essas atividades para realmente introduzir essa habilidade social na vida de cada pessoa. So this is just an example of a simple schedule where for every day of the week, I have identified a specific time where we're going to focus on social skills. Então, aqui na tela é um exemplo simples aí de, para cada dia da semana, identificar oportunidades para realmente introduzir essas habilidades sociais. And you'll see that I throughout my clinical experience, I use a lot of books to teach skills. I will write my own books to teach a skill. Então, para ensinar uma habilidade, eu vou até deixar de lado a minha experiência clínica, eu vou usar livros, eu vou escrever meus próprios livros, de acordo com o necessário para ensinar realmente essa habilidade. So if we're focusing on saying hello and goodbye, I might write a book or go to the library and try to find a book about saying hello and goodbye. And I'm going to read that book every single day to give that repetition. Então, por exemplo, para ensinar essa saudação de oi e tchau, eu vou até a biblioteca, vou procurar algum livro que fale sobre oi e tchau. Eu vou ler esse livro todos os dias para realmente proporcionar repetição. One of the things I think we forget to do is we test a lot. We test the student to see if they can find hi and bye, but we don't spend a lot of time teaching them how to use it in meaningful and relevant ways. Então, uma coisa que eu acho que com a qual a gente se engana é que a gente acaba fazendo testes, muitos testes, mas a gente acaba não ensinando, em vez de fazer testes, a gente acaba não ensinando a pessoa maneiras significativas mesmo de usar esse oi e tchau. So you can use this kind of this format and plug in any skill that you're trying to teach and think of creative ways to give them practice. Então, você pode usar esse formato aqui e incluir ali qualquer habilidade que você queira ensinar realmente. E, assim, pense em maneiras criativas para que a prática aconteça, né? Para que você proporcione prática realmente. Okay. So we are almost out of time. I want to leave, it looks like you all have the ability to download the PowerPoint presentation. Então a gente o nosso tempo está quase acabando, mas aqui nesse link aqui que foi colocado na aba bate-papo, vocês podem baixar esse conteúdo aqui. So I want to leave a few minutes here to see if anyone has any questions or comments. E agora eu vou esperar aqui alguns minutinhos. Gostaria de saber se alguém tem comentários ou se alguém tem perguntas. Por favor, escrevam aqui nessa aba de perguntas, né? É o nome da aba? Na aba de perguntas aqui no canto direito, por favor. Okay, I can't read it from here. Okay. So Deborah, she's commenting, I think that people who live with people with disabilities, they don't realize that the social question, they don't notice the social question of the communication, and the family ends up doing this part.
Mm, yeah, that's that's a really good point. I think part of those of us who are service providers, teachers and therapists, I think we also need to spend time training families to support social interaction as well, teaching them wait time and not always jumping in to answer questions for the person. Então, Débora, ela falou que essa é uma questão realmente muito importante e ela pensa que os profissionais, quer dizer, professores, terapeutas e etc., têm que gastar um tempo, têm que usar um tempo também ensinando a família, quer dizer, ensinando, por exemplo, ela exemplificou aqui, ensinando a dar um tempo, proporcionar um tempo de espera, em vez de fazer uma pergunta ou alguma coisa e já querer alguma coisa, tem que ensinar a proporcionar esse tempo de espera, entre outras coisas. Então, só para reforçar, é importante que se use tempo também para trabalhar com a família. I mean, I totally get it because it's easier to just answer for them. And if you think back to Brandon has had 25 years of people answering for him. So he just sits back and lets them do it. Então ela complementa aqui, Débora, eu entendo que é fácil para eles já ir respondendo em nome das crianças, né, o nome das pessoas ali, mas, por exemplo, voltando para o exemplo do Brandon, aquele da foto, o Brandon começou a trabalhar comigo aos 25 anos de idade, então por 25 anos, ele teve gente que respondia tudo por ele. Okay, I got Monica, she's asking, do you recommend any literature on the subject? Oh, yeah. Great question, Monica. And I should have put together a list of references. How about I put together that and send it to you guys, and you can send it out. That's great. Mônica, ela disse que é um excelente ponto que você fez. Ela vai reunir algumas recomendações de leitura e ela vai mandar para a gente aqui e a gente vai enviar para todos vocês, ok? Larissa, she's asking, do you think it's important to train with Toby beforehand, with paper? Printed boards. With printed boards. So let me ask that again. Before using Toby, do you think it's important to train with printed boards or not? Yeah, that's a really good question. And I would say that it depends on the individual. So I'll start with that and then I want to follow up. Larissa, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que depende, vai de pessoa por pessoa. Então, eu iria primeiro ver cada caso para poder saber o que seria melhor. I do not believe that an individual has to master a low-tech strategy before they can be considered for using a high-tech strategy. Eu não sou da opinião que uma pessoa tenha que aprender a usar tecnologia baixa, né? Baixa tecnologia antes de poder usar a alta tecnologia. Isso, na minha opinião, não é algo necessário. In my practice, I tend to use both at the same time. Na minha prática, eu tenho a tendência de usar os dois ao mesmo tempo. And let me just ask you guys before I say the next part. Do people have the ability to get a trial version? Yeah, let me ask Rafa. Yes, he says yes. Yeah, okay. So because we have made the ability to get a trial version of the software, I would recommend that you try it because I think that a lot of individuals are great candidates for using high-tech AAC, but people kind of have so many doubts at the beginning without even trying it first. So I would recommend to try it, see what happens. Oh, great. Not to break anything.
Yeah. So ela disse o seguinte, que como existe a versão aqui no Brasil, a versão de teste está disponível, ela recomenda realmente para vocês que usem, façam esse teste, né? Usem essa versão de teste, porque às vezes existem dúvidas, vamos supor, pode passar uma impressão de que seja algo difícil ou algo além ali, e aí fazendo esse teste, né, essa prática, você percebe que não é, às vezes, nada daquilo que você está pensando. Do we have any more questions, Rafa? Okay, Andrea, she asks, Stephanie, could you share with us some articles on AAC within the school space? Yeah, I could find some. How do we address the fact that the stuff I'm going to find is going to be in English? I don't know. Oh, I can tell them. Ok, André, ela disse que ela tem alguns que ela pode encontrar e enviar para nós, para nos enviar para cá e para a gente mandar para vocês, mas eles estariam em inglês. Ok? Nós estamos traduzindo comigo Pathways. Just... Oi? Nós estamos finalizando a tradução do Pathways, que logo está disponível em português. E eu acredito ser muito importante para a inclusão escolar. Então, a gente está, só paralelamente aqui ao que a Stephanie informou sobre esses artigos, o Rafael está me informando aqui que a gente está acabando a tradução do Pathways, que isso também é mais uma coisa aí, mais um material, tá, de ajuda aí. Yeah, I was just adding a comment that Rafa made about the Pathways, but now we can... Is Pathways out? No, right? Almost, Rafa. Almost. Okay. Yeah, because Pathways is going to have everything we need. Ok. So, gente, como o Rafael disse aqui que o Pathways está sendo traduzindo, e a Stephanie complementou, lá vai ter tudo que a gente precisa. I guess we have more questions? No, I guess... Pessoal, a gente vai ter que encerrar aqui, tá bom? Por causa do horário. Mas qualquer coisa, entre em contato aqui com a gente e a gente pode continuar a comunicação. So I guess that's it for now, Stephanie. Okay. Thank you, everyone. Thank you very much. Obrigada. Bye-bye. Have a good weekend. You too. Thank you. Bye-bye. Bye.